Hoje o papo vai ser com você que tem alma de viajante e quer fazer viagens mais imersivas, com mais propósito, mais sentido. Só que antes eu só vou acender a nossa vela. Essa velinha aqui, olha, eu e minha mãe, a gente tá querendo fazer algumas coisas mais manuais, sabe? Sair um pouco das telas e aí a gente teve essa ideia. Não ficou a coisa mais linda? A vibe toda desse vídeo é mais da gente poder conversar, eu falar um pouco sobre as minhas experiências, o que eu tô aprendendo nesses tempos, sendo uma viajante um pouco mais assídua, né, que eu fico viajando mais. Só que isso não invalida quem faz uma viagem ou outra durante o ano. Esse vídeo ele é mais aberto pra gente poder ter essa troca, porque cada vivência é única. E agora tudo devidamente organizado, vamos de fato começar a conversar, né? Porque esse vídeo é exatamente sobre você ficar mais imerso e não viver só uma viagem aleatoriamente. Tá certo que muitas vezes é muito bom a gente fazer coisas sem ter um propósito, né? A gente só vai e faz e no meio do caminho a gente descobre o que a gente acabou fazendo. E muitas das vezes a gente descobre muita coisa boa. Uma das coisas que eu gosto muito e que eu já comentei lá no meu Instagram, se você não me segue, já segue, eu vou colocar aqui na descrição, é duda.trips, que é sobre viver uma viagem mais no modo slow travel, de forma mais presente, com a sua cabeça um pouco mais no agora e não só no futuro. Um exemplo bem prático, né, é quando a gente vai fazer viagem e a gente monta roteiro milimetricamente organizado para cada dia da nossa viagem. E assim, eu não sei vocês, mas antigamente eu fazia muito isso. E eu ficava sufocada, simplesmente sufocada. Eu não conseguia ter essa flexibilidade. Eu tava ficando muito rígida com as coisas. Se uma coisa saía do lugar, eu falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Se chovia enquanto eu tava na praia, pra mim era o fim do mundo. Eu tava lá em Ubatuba e só chovia. Foi a primeira viagem que eu pude levar a minha mãe mesmo, assim, 0800 pra ela poder curtir enquanto eu trabalhava. E era um momento muito especial. Só que eu fiquei tão pegada naquilo de que, nossa, só tá chovendo, o que eu vou fazer? Como que eu vou levar minha mãe pra se divertir? O que a gente vai arrumar? Que eu esqueci do fato mais importante, que era ela tá ali. E a gente podia fazer outras coisas, a gente podia sair pra jantar, ou ficar juntas, celebrar esse momento super legal. E no fim das contas deu tudo certo, né? A viagem foi muito bom. Aí agora, depois de praticar esse estilo de vida um pouco menos rígido, né? Mais leve, eu fui entendendo que tá tudo certo. Essa é uma forma que eu encontrei, que eu tenho encontrado, de conseguir não ficar tão sobrecarregada, tão rígida comigo mesma. E é uma das formas que você pode testar pra você. E como que funciona, né? Como que eu vou testar pra mim? Uma das técnicas que eu faço para me trazer sempre para o presente é utilizar o mindfulness. Ele é basicamente você prestar atenção nos seus atos do dia a dia, como por exemplo, respirar, você prestar atenção como que tá a sua respiração, você prestar atenção no cheiro do mato quando você estiver fazendo uma caminhada. Em vez de você colocar o fone de ouvido e só fazer a caminhada, vai sem o fone, escuta os passarinhos, escuta o trânsito, que esse é um dos motivos que a gente coloca o fone, né? Então escuta tudo que tá acontecendo, presta atenção ao seu redor. Isso não precisa ser o trajeto inteiro. Pode ser durante 1 minuto você parar e viver uma parte dessa sua experiência, da sua vida, com um pouco mais de atenção, para você vir pro presente e não ficar só fugindo dele. E o Slow Travel, ele também fala sobre isso, que é você viver a sua viagem com um pouco mais de intenção. Então você não vai deixar de fazer um roteiro ou fazer um roteiro super elaborado, mas você vai definir a intenção daquela viagem. Você quer simplesmente relaxar, você quer não se preocupar com as questões de trabalho, ou você quer se conectar com uma causa social, definir o que vai guiar a maior parte da sua viagem. E a partir disso você vai conseguindo direcionar todas as suas ações para você atingir aquele sentimento que você quer ter. E isso já leva para um outro ponto de estilo de viagem também, que chama voluntariado. Você vai para um lugar, para um destino que você sempre quis e não precisa pagar necessariamente com dinheiro a sua hospedagem e a sua alimentação. Você faz uma troca. Então, se você é fotógrafa, assim como eu, você se inscreve ou você manda mensagem, você entra em contato com algumas empresas que você gostaria de ficar hospedado e fala que você gostaria de fazer um trabalho voluntário, que na minha visão chega a ser uma permuta, né? Você vai trabalhar e em troca você vai ter uma recompensa, que no caso é a acomodação e às vezes a sua alimentação. Porém, no início, se você já fez voluntariado, você vai entender um pouco. No início eu deixava muita coisa passar, eu simplesmente fazia os voluntariados que tinham a ver mais com a minha área e aceitava ficar com o mínimo, né, que é uma cama e às vezes um café da manhã.
E isso, com o tempo, eu fui vendo que não era isso que me preenchia. Não era isso que eu tava buscando realmente em uma viagem. Não era ficar lá trabalhando, sair do CLT pra poder ficar lá trabalhando 6 horas por dia pra receber uma cama compartilhada e só isso. Então, por mais que me desse essa liberdade de poder fazer viagens que, se eu não tivesse essa opção, talvez eu demoraria mais um pouco de tempo pra fazer, eu comecei a pensar em outras formas de me satisfazer mais do que nesse estilo, nesse modelo de viagem. Então eu busquei voluntariados que tivessem impacto social maior, não só essa troca de mídia pela cama, mas uma troca um pouco mais global, né, mais social. E foi aí que eu descobri um voluntariado muito incrível, que foi em um templo budista, onde eu fui fazer a parte de limpeza, que normalmente eu não pego pra fazer, porque eu acho realmente muito puxado, e eu tenho um pequeno probleminha assim nas costas que acaba doendo um pouco. Então eu não costumo pegar, só que eu resolvi pegar essa vaga de voluntariado nesse templo budista, e assim, foi o melhor voluntariado. Eu fiz a mesma troca, troquei a minha habilidade de poder fazer a limpeza e tudo mais, foi até mais exaustivo do que outros voluntariados, só que teve um grande porém. Além de receber a cama e todas as alimentações também eram vegetarianas. E eu sou vegetariana, e isso é um fator muito importante pra mim. E só de estar em um lugar desse estilo, ser mais alinhado com os meus valores e com os meus princípios, eu já me senti muito bem. Só que ainda tiveram outros bônus, que foi o fato de poder fazer meditações junto com os monges, poder fazer as preces junto com eles, conhecer mais sobre esse estilo de vida, essa filosofia de vida, vivê-la mais a fundo, de estar em contato com a natureza, de ser algo que tem um impacto social maior. Foram outras vantagens que completaram esse voluntariado e tornaram ele único, né? Muito mais especial e com impacto positivo maior na sociedade como um todo. Não era só no templo que a gente estava contribuindo, mas também era uma forma de receber as pessoas, os visitantes que iriam visitar o templo, de uma maneira mais bonita, mais harmoniosa, mais carinhosa. Então a gente estava sempre pensando nesse propósito, em como a gente pode receber as outras pessoas na nossa casa. E isso, assim, foi incrível. Eu posso mostrar depois. Eu tô até pensando em voltar lá para poder fazer um vídeo aqui pro YouTube. Então, se você quer ver um pouco mais sobre o voluntariado no templo budista, comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Quem sabe eu não arranjo essa viagem pra bem breve. E se você também quiser fazer esse voluntariado, é só você comentar que aí eu mando o link pra vocês, ou qualquer coisa eu deixo aqui na descrição o link já anexado com desconto lá na Worldpackers, que foi a plataforma que eu utilizei pra poder fazer essa intermediação entre eu e o voluntariado. E agora, seguindo, também tem mais uma forma que eu gosto muito de me trazer pro presente e de viver isso durante as viagens, que é fazendo journaling, que é basicamente diário. É uma palavra bonita em inglês para diário. Então eu tenho esse meu diário que nem é trancado, mas assim, é um caderninho que eu comprei em 2024. Esse daqui eu comprei tem um bom tempo. E eu fui fazendo várias coisas pra deixar mais com a minha cara, né? Então aqui eu resolvi fazer esse mapinha. Então eu fui colorindo os lugares que eu já passei. A ideia é finalizar logo, porque eu quero conhecer vários lugares, só que com mais calma do que antes, né? Aqui também foram os lugares que eu passei durante o período de um ano, as viagens de 2024. E depois fica livre, né? Eu deixei mais livre. Até fiz algumas colagens com umas flores que eu ganhei por aí. E uma coisa que eu amo fazer é isso daqui. Gente, vocês não têm noção. Isso daqui, pra mim, fazer essas colagens é a mesma coisa que me teletransportar pra 2007. Eu fazia colagem, assim, no caderno, na capa do caderno, recortava. Eu era muito fã e ainda sou da Katy Perry. Então eu imprimia as fotos dela, recortava, arrumava tudo e passava um plástico assim, plastificava, fazendo as colagens, tudo na capa dos meus cadernos, ficava a coisa mais linda. E só de poder fazer isso depois que eu cresci, também é muito bom, porque a gente meio que se pega vendo a gente menor, né? Então é uma coisa muito boa que eu amei fazer. Essa colagem foi em Pipa, lá no meu primeiro voluntariado do meu mochilão. E também eu gosto muito de fazer de pegar as coisas das viagens e colocar, ir grampeando, colando. Esse aqui já ficou totalmente diferente. A colagem não ficou muito bonita, não. E a ideia não é que fique bonito, que fique aesthetic, não é nada disso. É só pra você escrever, colar, fazer tudo do jeito que você achar melhor. Aí às vezes eu faço poema, às vezes eu escrevo um texto.
Deixa eu ver o que mais. Coloco também os tickets, eu acho muito legal fazer isso. Então, assim, aqui, olha, mais uma colagem. Então é bem livre, você não precisa se apegar a um padrão, você não precisa levar isso tão a sério. Porque é um hobby, é uma forma de você se expressar e é algo só seu. Tanto que eu acho que esse daqui é o terceiro que eu faço. E eu comprei um pra esse ano, que é esse daqui. Só que tem uma diferença desse pra esse daqui, né? Esse, eu não sei se vocês perceberam, mas ó... Ah, inclusive, já vou aproveitar e mostrar pra vocês uma imagem do templo, que lindo que é. É incrível. Mas uma das coisas que eu gosto desse caderninho é que eu posso utilizar ele dessa forma mais livre, porque ele não tem pauta. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, aqui eu peguei, não tem nada a ver, tá vendo? É tudo aleatório. Então, se eu quiser pegar e colar uma folha, fazer pintura, não tem problema porque não tem linha. Só que o que eu fiz sem querer, querendo, inclusive odiei esse caderno, que ele já, olha, se desfez todo. Acho que a ideia era ser algo mais artesanal, só que não deu muito certo. Ele quebrou inteiro, rasgou. Aí eu achei, né, que ia ser bom ele, mas aí ele é todo cheio de pauta. Então isso me limita um pouco. Aí eu vou usar ele para outras finalidades. E essa é uma dica que eu até te dou para você olhar para pauta e dar preferência pro formato que você mais gosta. Tem aqueles que são pontilhadinhos, eu nunca usei. Mas eu prefiro mesmo o que não tem pauta, que eu consigo rabiscar, consigo escrever, que é mais livre. Que a ideia é essa, né? Você deixar de forma mais livre possível. Outra coisa que eu acho muito importante quando você tá viajando é tentar manter uma rotina. Pelo menos, assim, de você conseguir fazer algum exercício, fazer algo que você goste. Então, eu vou falar nesse caso de exercício, mais voltado pro yoga, porque além de ser um exercício, ele te conecta muito com o seu corpo. Eu acho muito legal a ideia de você segurar o próprio peso do corpo, de você poder fazer um alongamento, você, às vezes, deitar para poder alongar o corpo e ficar naquele momento mais de introspecção, ouvindo sua própria respiração, prestando atenção no ambiente. Eu acho isso muito legal. Ele trabalha muito o equilíbrio, a concentração, a presença, a força, o fato de você poder se esticar. É um combo que eu acho realmente perfeito de exercício, mas eu indico que você faça nessas viagens, você movimente seu corpo de certa forma. Seja fazendo uma trilha, uma caminhada, ou só fazendo um alongamento, pegando peso na academia, a forma que melhor funcionar pra você. Aí você vai trazendo também um pouco do seu sentimento de casa, que você tem lá quando você não tá viajando, para esse momento de viagem. Além de trazer também a disciplina de você continuar com algo que te faz bem. Porque às vezes a gente pensa, vou fazer uma viagem de lazer e eu não quero fazer nada que eu costumo fazer. Só que se é algo que te faz bem normalmente, não faz sentido você não fazer só porque você tá viajando. Aí a ideia é que a gente faça mesmo as coisas que faz bem pra gente, pra poder ficar o mais completa possível. Mas aí vai de cada pessoa. Eu tô numa luta pra poder fazer essa prática de forma mais recorrente. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de manter a constância na parte de alongamento até que não, mas na parte de exercício físico, eu sempre tive um pouco de dificuldade. Só teve uma época da minha vida que eu peguei firme, que eu ia a qualquer horário, se era à noite eu ia, de manhã, e foi na academia. Só que com o passar do tempo, depois da pandemia, eu acabei ficando mais desleixada nesse sentido. E tem sido um desafio diário que eu tenho gostado, pra falar a verdade. Eu faço uma caminhada, aí eu alongo e vou equilibrando da melhor forma. Mas basicamente são essas algumas das dicas e ferramentas que eu utilizo para poder manter uma viagem com um pouco mais de sentido e não só fazer uma viagem aleatoriamente, mas também a gente tem que entender qual momento da vida a gente tá, o que o nosso corpo tá pedindo, o que a nossa mente tá pedindo. Às vezes a nossa mente e o nosso corpo só tá pedindo realmente pra gente fazer qualquer coisa e não se preocupar com mais nada, simplesmente ir e fazer o que tiver na nossa cabeça. Mas também esse vídeo é voltado para as pessoas que querem ter essa reconexão com você, de você conseguir ter esse contato um pouco mais profundo com você e manter essa rotina de certa forma funcionando, mesmo estando em viagem. E mesmo sendo uma viagem curta ou uma viagem longa como um nômade. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha, já aproveita para poder se inscrever no canal. E obrigada por ficar aqui. Um beijo e até a próxima!